Fala galera, continuando nossa série sobre vídeos do Brasil colonial, vamos abordar agora o aspecto da estrutura administrativa. O que acaba ocorrendo, gente? Era fundamental organizar esse território. O governo português tinha algumas questões muito sérias a serem colocadas nesse momento. Afinal de contas, ele não queria ter grandes custos colonizando esse território. Então, uma forma de colonizar o território brasileiro sem ter grandes custos era oferecer parte desse território a terceiros. Aí que entra as famosas capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, fundamentalmente, eram faixas territoriais onde cada capitão donatário recebia um pedaço de terra como esse, como você está vendo aí no mapa, e então cabia a este indivíduo, capitão donatário, todo o poder de administração e justiça dessa região. Então, dentro daquela capitania, quem comandava era o capitão donatário, nobres portugueses, grande parte deles, que receberam essa autoridade dada pelo rei. Para o governo era interessante. Ele basicamente recolhia os impostos e se beneficiava da colonização. Para os capitães donatários poderia ser interessante também, afinal de contas era uma grande faixa territorial que eles passariam a controlar aqui no Brasil, dando muito poder, influência e riqueza para essas pessoas. Porém, esse sistema acabou sendo um grande fracasso. Por que um grande fracasso? Era muito complexo isso. Investir num território que ninguém conhecia muito bem o que era, as possibilidades, um local que era marcado por ataques indígenas, você tinha a distância, a dificuldade de comunicação, não existia uma presença do Estado português efetiva aqui para garantir a construção de estradas e caminhos que pudessem ajudar esses donatários. Então, dentro desse quadro, é interessante perceber que alguns nem chegaram a vir ao Brasil. O cara recebeu um território gigante como esse que você vê no mapa e não chegou nem a vir aqui no Brasil para olhar. Fundamentalmente porque muitos desses nobres portugueses não queriam investir suas riquezas aqui no Brasil. Então, esse sistema acaba fracassando. Dessas capitanias todas, só duas que deram certo. Pernambuco, porque investiu logo no cultivo de cana-de-açúcar, e São Vicente, da litoral de São Paulo, que também investe em engenhos, mas além disso também tem um grande contingente populacional, já que São Vicente foi a primeira vila, né, o primeiro núcleo de povoamento efetivo do Brasil. Diante desse fracasso todo, o que o governo português faria? Abandonar a colonização no Brasil? De modo algum. Na verdade, o governo português pensa numa solução. Que tal criar um governo geral? Sim, um governador que estivesse estabelecido aqui no Brasil, em Salvador, a primeira capital do Brasil, e a partir dali, esse governador geral apoiaria os capitães donatários, apoiaria as capitanias hereditárias, fazendo com que o Brasil se desenvolvesse e a colonização portuguesa fosse mais efetiva nesse momento. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. E no governo do Tomé de Souza ficou muito claro logo de cara, né, a instalação dos primeiros engenhos, ou seja, aquela intenção na produção da cana-de-açúcar. Além disso, a introdução dos primeiros escravizados africanos no Brasil. Entre 1549 e 1553, o governo Tomé de Souza dava a primeira organização geral e central no Brasil. Tomé de Souza, como governador geral, tinha essa função de apoiar as capitanias hereditárias e trabalhar também a questão da mão de obra e o desenvolvimento econômico e produtivo dessas regiões todas. Também colaborou Tomé de Souza com a vinda de jesuítas. Sim, naturalmente, era um projeto da Igreja Católica essa expansão da fé católica, até como um contexto da Contra-Reforma. Afinal de contas, a Igreja Católica perdeu muito espaço na Europa com a Reforma Protestante e via no novo continente uma grande área, né, de catequese para as comunidades indígenas. Duarte da Costa foi o segundo governador-geral, entre 1553 e 1578. Coube a Duarte da Costa a fundação da cidade de São Paulo, em 1554. Também é um governo que é marcado por várias turbulências, como, por exemplo, um intenso conflito entre colonos e jesuítas, por conta da questão da escravização indígena. Afinal de contas, a Igreja Católica era contrária à escravização indígena, ao passo que, aos primeiros colonos, imaginavam que poderia ser mais barato e mais útil escravizar a população nativa. Ou seja, há esse enfrentamento da igreja, de jesuítas, com colonos, e o governo tinha que tentar administrar de alguma forma. A forma que o governo conseguia amenizar isso era introduzindo mais mão de obra escrava africana. O governo foi tão turbulento que também ali aconteceu a invasão francesa. Sim, a presença estrangeira era constante. Lembra que eu falei com vocês que o Tratado de Tordesilhas era reconhecido entre Portugal e Espanha. As outras nações não reconheciam. Em 1555, os franceses invadiram o Rio de Janeiro. Aproveitaram a pouca vigilância que existia nessa região do entorno da Baía de Guanabara, conseguiam aliança com os indígenas, foi o que propiciou que eles conseguissem ocupar o território. Claro, Portugal também não tinha uma vigilância adequada na região do Rio de Janeiro. E esse reforço teve que se dar.
Sá, com a chegada do governador-geral, que entrou no lugar do Duarte da Costa, chamado Mendes Sá. O Mendes Sá governou entre 1558 e 1572. E nesse contexto, o Mendes Sá organiza a expulsão dos franceses do território do Rio de Janeiro. Também não foi só nisso, né? Mendes Sá apoiou também a chegada de mais escravos, tentando amenizar a questão da briga entre jesuítas e colonos pela escravização indígena, bem como, né, foi fundamental na expulsão, né, desses franceses do território do Rio de Janeiro. Entendeu? Que era fundamental se aproximar das comunidades indígenas, quebrar a aliança entre grupos indígenas e franceses. Fazer também com que houvesse uma grande defesa aqui no território. Daí a fundação da cidade do Rio de Janeiro em 1565, feita por Estácio de Sá. Era uma forma de reforçar aqui a ideia de um núcleo de povoamento, trazendo mais portugueses para cá, fazendo frente à lógica dos franceses que estavam presentes. Expulsos 2 anos depois, em 1567, os franceses foram se estabelecer no Maranhão, subiram pelo litoral brasileiro e lá fundam a cidade de São Luís, capital do Maranhão, até hoje. E é importante perceber que eles ficaram por 3 anos lá, entre 1612 e 1615, no Maranhão. Assim como Nicolau Villegagnon foi expulso do Rio de Janeiro em 1567, em 1615, Daniel de Latouche, comandante francês, era expulso pelos portugueses, completando então a expulsão dos franceses do território brasileiro. Dali, os franceses se estabelecem na Guiana Francesa, onde permaneceram até hoje. Dessa forma, então, a administração portuguesa avançava no território brasileiro, fundando vilas, organizando o território, organizando também o poder regionalizado, fazendo com que a colonização de Portugal se tornasse efetiva no território brasileiro. Em relação ao modelo econômico, se consolida muito num primeiro momento a cana-de-açúcar, mas esse é assunto do nosso próximo vídeo. Até lá!